interior do país guarda autênticas joias, esconde muito património. Um deles é o Mosteiro de São João de Tarouca, situado num vale fértil, aqui no Vale de Varosa. Para falar sobre este mosteiro de São João de Tarouca, tenho comigo o Padre José Ramos. Olá, muito boa tarde, Padre José Ramos. Boa tarde, como está? Olhar para esta fachada é imponente. Sim, realmente ela é imponente. Estamos diante do primeiro mosteiro da Ordem de Cistercienses construído em Portugal. Por isso pode-se dizer que é a casa-mãe dos cistercienses em Portugal. É uma obra que sofreu várias alterações ao longo dos anos, pois ela ainda temos partes românicas, mas depois o forte é o gótico e a parte renascentista. Portanto, esta igreja foi construída, iniciou-se em 1152 e terminou em 1169, com a bênção da presença dos bispos de Lamego, Viseu, Porto e Braga. E ela é... Porquê é que os monges brancos, como lhes chamavam, da Ordem de Cister, vieram para aqui? Porque talvez se eles, São Bernardo, como o pai de Dom Afonso Henriques, o conde Dom Henrique, era da Borgonha, da França, possivelmente o pai seria já conhecido de São Bernardo. E com esta interligação, e quando Afonso Henriques começou a querer fundar Portugal, a querer a independência, pediu aos monges cistercienses lá de Claraval que viessem até Portugal para ajudarem a dar ânimo aos soldados nas lutas e nas batalhas e que os recompensaria por isso mesmo. E foi assim que nasceu este mosteiro. Portanto, os monges cistercienses acompanharam Afonso Henriques e os seus soldados na Batalha de Trancoso e quando essa batalha foi vitoriosa, então ele, ao passarem a caminho... Isto podemos dizer então que é o troféu. Exatamente, de vencerem a Batalha de Trancoso. A Batalha de Trancoso. Mas olha, novamente, estas pedras falam. Sim. Parece que estão a transmitir algo. Exatamente. E são pedras que foram feitas por uma construção de raiz e de rudeza, porque os monges cistercienses surgiram de um cisma que havia que nasceu entre os monges beneditinos, e então São Roberto e São Alberico fundaram então uma nova ordem, que foi a Ordem de Cister. Ao contrário do que muitos pensam, São Bernardo não foi o fundador da ordem. Ele foi um reformador da ordem, reformou muito a ordem. E então essa austeridade, quiseram voltar novamente às origens de São Bento, então deram este ar de quem vivia na sua nobreza interior, mas sem luxos. O lema de São Bento, ora et labora, também se adequava aqui aos... Exatamente, é o grande lema deles. Sim. Os monges brancos, os monges de São Bernardo, faziam precisamente a mesma coisa. Apenas a vida deles, porque deixaram de ser uma vida mais faustiada, a se tornar uma vida mais simples, mais interior, mais virada à oração. E é por isso que eles, então, a única coisa, eles continuam com a mesma regra, há umas pequenas alterações e mudam de hábito. Mudam então do hábito preto, dos beneditinos, para o hábito branco, que são então a ordem de cistercienses. E a questão do labora? Eles escolhiam quase sempre locais de oração, exatamente. Não, locais de oração e férteis para a hora do labora. Sim, para a hora é para oração e de labora é para trabalho. Portanto, eles aqui neste vale encontravam precisamente um lugar que lhes era propício a isso mesmo, porque era um vale fértil, onde eles podiam trabalhar muito a agricultura e muito a hidráulica, que eles eram muito virados para a hidráulica, e também, como era um lugar sossegado, sem nada envolvido só pelos montes,
eles aqui tinham também o lugar propício à oração, um lugar de silêncio. E as pedras que estão aqui assim, vieram de onde? Suponho que aqui não há pedras deste calibre. Foram feitas aqui numas pedreiras que eles encontraram aqui nas imediações de São João de Tarouca. Ainda estão à vista algumas, portanto, e depois eles com certeza depois arranjaram canteiros que trabalhavam as pedras e que cada uma pedra tem siglas diferentes que depois eram pagas de acordo com a sigla de cada a cada canteiro. Quantas pedras tivesse aquela sigla, quantas pedras tinham que pagar a cada canteiro que tinha trabalhado o número de pedras. Isso é o exterior. Vamos lá dentro, vamos ver o património interior? Com certeza. Padre José Ramos, se lá fora aquelas pedras falavam, estas obras de arte ajudam-nos a rezar. São obras de arte cantantes. Conte-nos o recheio deste património que está aqui no interior do mosteiro de São João de Tarouca. Olha, o silêncio interior dá-nos a sensação de ouvirmos os próprios monges cistercienses a rezar e a cantar. E eles deixaram isso patente nas obras que deixaram no interior da igreja. Temos altares todos em talha dourada, um altar muito bonito, logo ali na entrada, que é o altar da Senhora em Glória, em que tem vários retábulos da vida do nascimento do menino e também de Nossa Senhora. Depois temos também o altar do desterro. Temos um outro altar com duas imagens em terracota, uma de São João Batista e outra de uma Nossa Senhora com uma coroa de flores. E depois temos dois altares com dois quadros muito importantes. Um que é o São Pedro, que é de Grão Vasco, e outro que é o São Miguel a combater contra o mal e a vencer o bem perante esse mal, que é de Gaspar Vaz, esse quadro. E depois temos um bonito cadeiral, que é todo ele em pau santo, ou pau Brasil, e que é ornamentado por figuras de importantes abades cistercienses ou outros cistercienses que vieram a ser bispos e também papas. Temos também mesmo uma própria imagem do Papa que reconheceu Portugal como um país independente, o Papa Alexandre III, que pela bula Manifestus Probatum, então reconheceu Afonso Henriques como rei. Quer dizer que aqui encontramos também um pouco da história de Portugal. Exatamente, logo ao começar por aí mesmo e depois mesmo com o túmulo do Conde de Barcelos. O túmulo do Conde de Barcelos, que é o Dom Pedro Afonso, que é o filho bastardo do rei Dom Dinis, foi ele... Um túmulo imponente, e suponho que é dos maiores da Europa, não? Sim, sim, pesa 13 toneladas e tem uma grande dimensão, é o maior da Península Ibérica e da Europa, em granito. Porque os mosteiros também eram escolas de sabedoria. Aqui era mais a questão da agricultura e o estudo da própria terra, do próprio terreno. Tanto é que eles tinham aqui os seus campos, o seu cultivo neste vale, mas, por exemplo, a questão da vinha no Douro, para terem os bons vinhos, foi ali que eles começaram a construir os vinhedos. Ou seja, o vinho do Porto também tem as suas origens, ou melhor, sabe-se muitas coisas sobre o vinho do Porto através dos monges de Cister. Sim, possivelmente terão sido eles que deram origem ao aparecimento do vinho de Porto, porque eles deixaram documentos escritos onde diziam que o vinho que iam buscar para as Eucaristias era um vinho cheirante. Ora, o vinho cheirante sabemos que foi o primeiro nome que teve o vinho do Porto. Aqui era o local orante, mas o refeitório está um pouco afastado do mosteiro. Ou este complexo era todo unificado? Era todo unido.
Este edifício era todo ele uma peça única, todo interligado. Só com a extensão das ordens religiosas em 1834 é que, com o abandono, as pessoas começaram a levar pedras para construções das próprias casas, para construções de muros, e então a parte dos claustros, do refeitório, da biblioteca, tudo isso desapareceu. Existem apenas os alicerces. Ficou só a parte do dormitório. A parte do dormitório que está intacta exteriormente, mas que no interior não tem nada. Não esquecendo que aquele é também o dormitório maior em comprimento que existe em Portugal. Quer dizer que chegaram a estar aqui talvez centenas de monges? Não chegaram porque, entretanto, eles foram expulsos. Quando acabaram aquelas obras, entretanto, deu-se o mandar embora das ordens religiosas de Portugal. Mas prevê-se que tenham estado aqui, nestas terras, por volta de 80 monges. Voltando novamente à arte, nota-se também que este mosteiro é muito rico em talha dourada. Sim, é rico em talha dourada, sobretudo esta igreja teve muito impulso e foi muito bem delineada e mais enriquecida a partir do século XVI e do século XVII, com a questão dos descobrimentos, em que os nossos navegadores e, sobretudo, os que eram os comandantes dos navios, os donos dos navios, faziam promessas que, se a viagem corresse bem, ofereceriam uma certa quantia em ouro para a igreja de São João de Tarouca, para os monges de Cister, e então esse ouro depois era então feito para tapar e fazerem então a talha dourada, porque a talha dourada não é simplesmente madeira que depois é toda ela tapada com o douramento do ouro derretido em folha. Sem esquecer também os painéis de azulejos, que devem retratar episódios deles. Aqui temos duas passagens de azulejos. Temos azulejos do século XVII, que é a parte primitiva, e depois temos os azulejos do século XVIII, que estão mais centrados, quer aqui nestas duas naves e também na capela do altar-mor. Aqui os azulejos do século XVIII retratam a vida de São João Batista, porque este mosteiro é o único mosteiro também da Ordem de Cister que não tem como patrono Nossa Senhora. Todos eles eram dedicados a Nossa Senhora e são dedicados a Nossa Senhora. Este é o único que é dedicado... Há alguma razão específica para dedicarem a São João? Segundo lendas escritos, não há, porque quando houve o incêndio do seminário de Viseu, todos os documentos estavam lá guardados aqui do mosteiro, tudo desapareceu. Mas, segundo o que se conta e segundo as lendas, dizem que foi São João Batista que apareceu a São Bernardo em sonhos, em Clareval, e que lhe pediu para mandar monges para Portugal para fazerem aqui construção de mosteiros. E então, como foi São João Batista que terá aparecido, ele então quis dedicar esse seu primeiro mosteiro em Portugal, então a esse santo, a São João Batista. E a nível de estatuária? Também suponho, não sei se há grandes riquezas do ponto de vista da estatuária que está aqui patente. Sim, olha, temos pronto, estes quadros aqui no centro da igreja, ao pé do Cadeiral, em que está toda ela rodeada de pinturas, quer de monges, quer de papas. E depois também temos muitas esculturas. Temos aqui, por exemplo, o altar da Sagrada Família, em que retrata em painéis, todos eles em madeira, a vida da Sagrada Família, desde o menino, quando ele começou a acompanhar os pais, até se tornar já adulto. Temos também depois em azulejo a vida de São João Batista, também toda ela bem retratada, e na capela mor temos também uns azulejos, a lenda da construção deste mosteiro, em que no primeiro painel, são painéis enormes, conta então essa tal visão de São João Batista
a ser então chamado por São João Batista a chamar Bernardo para mandar monges para Portugal. Pois no segundo painel temos São Bernardo a entregar as primeiras cartas aos primeiros monges que vieram para Portugal, para fundarem então os mosteiros em Portugal. E depois temos um outro que conta a lenda do mosteiro que não se construía porque caía. Eles faziam o mosteiro de dia e de noite ele caía. Então os monges puseram-se em oração e pediram a Deus que lhes desse o local exato para construírem o mosteiro, para fazerem a obra. Múltiplas histórias, mas há mais segredos para descobrir. Acho que ali na sacristia temos novas coisas também para descobrir. Vamos também, lá ver? Vamos. Padre Zé Ramos, suponho que aqui dentro devem também estar alguns segredos escondidos. Podemos ver? Sim, com certeza. Este é um dos relicários bonitos que existe também aqui nesta igreja e mesmo a nível nacional. Chama-se relicário porquê? Porque todo este armário continha relíquias de santos. Ora, um dente... Agora já não tanto porque... Com a extinção das ordens religiosas, os monges, para que não fossem profanadas a parte dos santos, então eles retiraram todas essas relíquias dos santos e levaram-nas com eles para que não fossem profanadas. Pronto, neste momento, todas elas se encontram vazias porque eles as levaram. Portanto, existe somente os locais onde eram colocadas. Ali também temos, ali naquelas imagens, também nos braços e no peito de cada imagem também eram relicários, também eram todas elas. E depois também, por trás também, painéis de azulejos. Sim, estes azulejos, a sacristia está toda revestida de azulejos, que é chamado o azulejo avulso. Portanto, não tem uma ordem. Portanto, passa 2000 azulejos e nenhum deles é repetido. Todos eles são diferentes. Portanto, por isso é que se chama precisamente o azulejo avulso. Não tem... Podemos dizer então que o mosteiro de São João de Tarouca tem peças únicas. Peças únicas, sim. Só aqui consegue-se encontrar algumas peças, não há mais lado nenhum, sim. Sem esquecer também o teto, que está pintado ao contrário da nave central. Sim, porque esta sacristia teve várias fases de construção. A primeira fase foi até mais ou menos àquela altura do lavatório onde eles lavavam as mãos, os monges, foi até lá a data 1710. E depois foi ampliada e lá em cima, no escudo, lá temos 1718. Foi quando acabou a construção, então, desta sacristia. Esta sacristia toda ela é forrada de azulejos, da vida de pintura em quadros de tela da vida de São Bernardo, e depois temos os frescos, então, no teto da capela, onde temos várias imagens que os monges, ou quem fosse presidir às Eucaristias, olhando para o teto, se ia buscar um bocadinho daquilo que podia falar na homilia. Portanto, inspirava-se chamada catequese viva. Exatamente. Portanto, isto ficava um bocadinho mais inspirado naquilo que ia falar. Esta igreja, falando também em questão de coisas únicas, temos também um órgão que é único, o órgão de tubos. Toca? Atualmente toca, foi restaurado há 2 anos, foi inaugurado o seu restauro. Ele é uma construção do século XVIII, 1767, por então António Francisco Solha, que construiu vários órgãos em Portugal, muitos ali pelo Minho, e esteve desde a extinção das ordens religiosas. Ele foi abandonado, as pessoas roubaram muitas coisas, ficou só a parte exterior, a parte da máquina desapareceu por completo. E ele então há 2 anos nós conseguimos ultrapassar, já que não conseguimos pelas candidaturas, através do mecenato, ele foi reconstruído
Então, no dia 30 de abril de 2023, ele foi novamente inaugurado e as suas 1637 flautas e palhetas tocaram então pela primeira vez para o povo poder escutar. Podemos então dizer que este mosteiro é uma autêntica joia que está no interior do país? Sim, é. Arquitetónica e artística. E artística. Vem muita gente, talvez seja dos monumentos mais visitados do turismo que vem ao Douro. Eles vêm de barco, descem na Régua, no Peso da Régua, na cidade do Peso da Régua, apanham autocarros e vêm aqui. Todos os dias temos aqui visitantes desse género. Então, vêm também de muitas nacionalidades, a maioria ingleses, também temos muitos também da França, dos Estados Unidos, da Espanha, também vêm muitos da Espanha, e depois de países como da China, Hong Kong, Macau. Tivemos aqui já várias pessoas importantes também a visitá-lo, como a Madre Teresa de Calcutá, foi uma das pessoas que esteve aqui, o John Kennedy, e outras pessoas assim de importantes. Escondido, mas não esquecido, é isso? Não esquecido. Pronto, e este mosteiro começou a ter mais vida a partir de 1995, com então o engenheiro António Guterres, quando foi ministro de Portugal, que deu nova vida a este mosteiro. Mandou reconstruir muita coisa, comprou todo o acervo exterior para que tudo pudesse ficar unificado novamente ao mosteiro de São João de Tarouca. Padre José Ramos, muito obrigado pela sua explicação sobre esta joia que está aqui situada no Val Varosa. O programa Eclésia de hoje esteve em Mosteiro de São João de Tarouca, onde mostrou este património que está no interior do país. Muito obrigado pela sua presença. Até amanhã, se Deus quiser.